Boa noite. Boa noite aí, gente. Tudo bem? Para quem tá nesse Insta aí, eu tô fazendo uma live no Instagram, @WallaceBenDavid, tá? Vai ter uma enfermeira convidada, então quem puder, loga lá, tá? Só entra lá, @Wallace_BenDavid. O Insta tá lá no meu perfil, só entrar lá na live, vão cair junto. Oi, Cris, boa noite, seja bem-vinda. Vamos quebrar tudo. Eu vou estar na live hoje com uma enfermeira super, mega, ultra conceituada, tá? Uma enfermeira bem legal que vai estar trazendo várias dicas muito da hora aqui pra gente. Então vamos quebrar tudo juntos aí. Boa noite, moça. Andressa por aqui, seja bem-vinda. Lima, Juliana, é a Lima? Não, é a Santos. Eu acho que é Santos o teu sobrenome, né? Seja bem-vinda. Vamos quebrar tudo. Hoje eu não coloquei musiquinha, não coloquei som, tá? Valadão, vai lá pro meu outro Insta. Vai pro meu outro Insta lá, tá? @WallaceBenDavid. Vai no outro, que vai ser no outro. Eu vou sair desse daqui só pra galera entender que é no outro. Ó, dá uma olhada aí, ó. A live é lá no outro. Deixa eu virar aqui, ó. Correm lá nesse outro Insta aí, ó. Vão quebrar tudo junto, tá bom? Vamos fechar lá. Boa, agora sim entrou no correto. Fala aí, gente. Buenas noites. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se chega mais alguém. Thaisa, bom te ver aqui. Thaisa Costa, a menina do CTI. Ó, foca nessa live, galera, porque a live de hoje vai ser com uma enfermeira upgrade. Fala, moça. Fica na live, hein? Fica na live que vai ter várias dicas top aí, tá? Vai ser com a Marcele, uma enfermeira que vai contar um pouco sobre a trajetória dela. E eu ouvi, né, a trajetória dela, eu assisti um IGTV dela e fiquei assim, pô. E assisti uma live dela também e, tipo, eu fiquei impactado com as histórias dela, assim, bem da hora. Então, quem é da área da saúde aí, eu vou pedir um favor. Clica no aviãozinho aí do lado, seja um ungido e um usado por Deus. Envie essa live aí para o máximo de pessoas que são profissionais da área da saúde. Por favor. Por que eu estou pedindo isso? Algumas pessoas que são da área da saúde precisam também estar ouvindo essas informações. Então, toca o barulho aí, clica o teu dedinho no aviãozinho. Eu também estou fazendo isso aqui agora. E vou estar enviando para o máximo número de pessoas poder estar assistindo essa live aqui com a gente. Seja um instrumento agora aí. Ó, enviei aqui para um grupo de pessoas. Estou colocando mais pessoas aqui na minha lista para poder estar assistindo essa live aqui com a gente. Eu estou colocando principalmente para quem é da área da saúde, tá? Por quê?
como a live é com uma colega da área da saúde, é importante que as pessoas que são da área da saúde possam estar presentes aqui nesse momento com a gente. Show, mandei aqui para uma galera. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Todos bem-vindos. E aí, vamos trocar uma ideia? Quem tá aqui na live? Tem a Cristiane, Thomas. Legal, galera. Legal aí pela presença de vocês. Vamos continuar mantendo esse foco, tocar o barulho. Quem puder já pega caneta e papel para anotar o máximo de informações possível. Quem puder já pega uma caneta e papel para a gente estar conseguindo aí o máximo de pessoas possível e anotar o máximo de informações possíveis, tá? É isso. Então, enquanto isso, deixa eu passar um feedback para vocês. A minha semana tem sido uma semana top, uma semana bem agitada, de alta produtividade. Espero que a semana de vocês também tenha sido de alta produtividade, tá? Ó, Marcele já entrou aqui já na live com a gente. Deixa eu aceitar aqui o convite dela. Oi, boa noite, pessoal. Olá, Marcele. Boa noite, Seja Wallace. bem-vinda. Tudo Obrigada. bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Obrigado por aceitar o convite. Obrigada eu pela oportunidade aí de falar um pouco, da gente trocar experiência e também da gente impactar outras pessoas assim a conquistar os sonhos deles, os objetivos e trazer uma nova perspectiva para os nossos colegas, principalmente da área da saúde. Boa, isso é muito importante. Então, assim, vou fazer uma apresentação rápida, tá? Sim, Da, claro. da Marcele. Então, foi semana passada, eu entrei numa live, na verdade, eu nem seguia nenhum dos dois, nem você e nem o Maicon, não conhecia. Aí o Maicon foi e me mandou o aviãozinho abençoado. Eu entrei na live dele, e ao entrar na live do Maicon, você entrou em seguida, né? E, na verdade, quando eu vi o anúncio de quem ele ia fazer live, eu fui direto lá no teu Uhum, perfil. E fiquei uhum, impactado com o vídeo que você postou, né, com as suas histórias, com as suas experiências, e ainda sendo tão nova, eu falei, uau, que louco. Eu entrei na live e falei, não, vou pescar essa informação, né, porque isso é muito uhum, importante. Na nossa área hoje, área da saúde, é muito difícil você encontrar alguém que tenha uma mentalidade de sucesso. Sabe por uhum. quê? Como eu já dou aula há bastante tempo, eu já estou, né, já quase há 20 anos já na área da saúde, Nossa. o que eu percebo é o seguinte, a mentalidade é exatamente essa, principalmente dos enfermeiros, tá? Vamos falar dos enfermeiros. Uhum, A mentalidade dos enfermeiros se eu não trabalhar num hospital 12/36, eu não tenho como ter sucesso na minha vida. Se eu uhum, não passar num concurso público, eu não tenho como ter sucesso na minha vida. Se eu não, enfim, a mentalidade é ou trabalhar num bom hospital ou passar num bom uhum, concurso para se ter sucesso. Onde, na verdade, a gente encontra profissionais, né, do seu nível, do nível do Maicon, que estão reinventando a área da saúde. Vocês estão, na uhum, verdade, impactando e transformando, mostrando que você pode ser um autoempreendedor, né, na área da saúde e ter um retorno financeiro com liberdade geográfica, liberdade de uhum, tempo e espaço e liberdade financeira, né? E a gente entra sim, numa mentalidade de que eu não preciso trabalhar por dinheiro. O dinheiro pode trabalhar para mim através do que eu uhum, posso fazer. E o que eu achei lindo, quando eu te perguntei o que você almejava, você disse ter o meu tempo, controlar o meu tempo, uhum, conseguir fazer as coisas que eu gosto. Então ali eu peguei o filho e eu falei, não, eu preciso ter essa jovem numa live para conseguir trazer esse insight para a galera.
Então, Uhum. fique super à vontade. A gente tem aí bastante tempo e até a live cair, tá? Então, fica super à vontade para se apresentar, para conversar com o público, com a galera. Antes, todo Sim. mundo que está presente, pega no aviãozinho abençoado, clica no aviãozinho, manda essa live para o máximo número de pessoas e principalmente quem for da área da saúde, tá bom? Fica à Uhum. vontade, Marcele. Com certeza. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, Wallace. Eu acho que é bem o que a gente falou, né? O que você comentou. O que eu tô vendo muito agora é que a gente sai da faculdade, na maioria das vezes, com aquela mentalidade de sobrevivência, né? Eu preciso de um emprego para ter um salário e para sobreviver. Mas aonde que está a questão dos nossos valores, qualidade de vida, ter uma família, realizar sonhos, fazer outras coisas? Então, as pessoas parece que elas se perderam socialmente e elas caíram num loop infinito de preciso ter dinheiro, preciso ter pelo menos um emprego. E não é só isso, né? A gente, como ser humano, a gente precisa de diversas outras coisas, né? A gente é corpo, alma e espírito, a gente não Uau! precisa só de trabalho. A gente precisa de família, a gente precisa de uma vida espiritual, a gente precisa ter as nossas bases muito sólidas, né? E eu acho que isso são coisas que eu venho aprendendo muito ao longo dos anos. Você assistiu, né, o primeiro vídeo que eu tô gravando uma série de vídeos para explicar um pouco da minha trajetória, né? Então, esses vídeos eu vou separar mais ou menos em quatro partes, que é a primeira, né, a questão como que foi no meu ensino médio, a questão da escolha profissional, depois os meus anos de cursinho, que vai sair amanhã, provavelmente, Uau! e a parte da faculdade e também como que foi essa mudança entre o hospital e o mundo corporativo. Mas assim, voltando, né, para todo mundo que está aqui na live e ainda não me conhece, eu tenho 30 anos, trabalhei como enfermeira no hospital, sou formada pela Unifesp e acabei de voltar de Dubai, onde eu estava trabalhando no mundo corporativo, eu era responsável por um software de gestão hospitalar. Mas para tudo isso acontecer, é uma série de escolhas que a gente faz, né? Que a gente sempre tem que decidir e optar por qual caminho seguir. E todas as nossas escolhas, elas têm que sim ser pautadas nos nossos valores e no que a gente está buscando naquele momento. Então, para contar a história assim para vocês desde o começo, que ainda não tiveram a oportunidade de me conhecer, quando eu tinha 16 para 17 anos, eu tinha dois sonhos, né? Um era viajar o mundo e o outro era ajudar pessoas, né? Curar pessoas, ajudar pessoas. Então, para viajar o mundo trabalhando, eu tenho que fazer jornalismo, né? E a outra opção era para curar pessoas, ajudar pessoas, é medicina, porque a gente pensa na área da saúde, geralmente a gente sempre pensa na questão da medicina, por status, por glamour, por N motivos, né? E o que aconteceu comigo foi que lá em 2006 para 2007 começou aquela questão de que não precisava mais ter um diploma de jornalista para você escrever em revistas, desenvolver artigos, publicar em sites e tudo mais, porque estava muito forte a questão do blog. Então, isso me fez pensar até que ponto valeria a pena eu investir em um curso de jornalista, né, de jornalismo, para uma carreira que talvez, né, no futuro eu não fosse utilizar tanto a questão do meu diploma. E aí, inúmeras conversas com os meus pais, eu falei, não, então eu quero fazer medicina, é isso que eu quero para minha vida. E o que acontecia lá em casa, gente, eu não sou de família rica, não vim de berço de ouro. Então, assim, todas as escolas que eu estudei, eu sempre fui bolsista, né? Os meus pais sempre tive esquema de bolsa, desconto. E o nosso combinado lá em casa era que eles tinham, né, pagado a escola particular, mas eu teria que fazer uma faculdade pública, ou então eu teria que pagar para fazer a minha faculdade. Então, dada toda essa circunstância, eu falei, bom, vou fazer medicina. Na época eu era uma ótima aluna, assim, era uma das melhores alunas do colégio. Só que assim, eu moro em um município de São Paulo chamado Taboão da Serra, que é mais pequeno, assim, você não tem contato com tanta gente. Então, dentre as escolas daqui, da região, eu poderia ser realmente a melhor. Mas quando a gente pensa num mundo de vestibular para faculdades públicas de medicina, a concorrência é extremamente alta.
Eu lembro que quando eu estava no terceiro ano do colegial, eu prestei 5 faculdades. E eu tinha certeza que eu ia passar em alguma, pretensão minha, né? Porque é realmente assim, muita gente está buscando a mesma coisa, tentando a mesma coisa, é muito difícil, né? E acabou que eu não passei em nenhuma, foi assim uma fase muito difícil. Eu fiquei extremamente frustrada, assim, decepcionada. Eu realmente confiava naquilo. E aí acabou que eu fui fazer cursinho. E aí no cursinho você já tem um outro choque de realidade ainda maior, né? Porque no cursinho que eu fazia era o Objetivo, né, da Paulista, uma das maiores unidades de São Paulo. Só no meu cursinho eram seis classes de, em média, 150 alunos cada. E pelo menos 100 de cada sala estava tentando medicina. Então era assim, era um outro choque de realidade que você fica, poxa, mas quantos anos eu vou ficar aqui, vou tentar uma coisa que talvez eu não consiga tão cedo, né? E o meu pai ficava muito no meu pé, de tipo, se não passar, vai ter que trabalhar, vai ter que trabalhar. Eu não vou pagar a faculdade, você vai ter que se virar. E assim, ao mesmo tempo que na época era difícil, porque era uma pressão, eu vejo que também ele me impulsionou muito, né, para fazer as coisas funcionarem. E aí eu lembro que em 2008 eu prestei só 2 faculdades, eu prestei só a USP e a Unifesp, e as duas para medicina. Não passei, fiquei arrasada de novo e fui fazer o meu segundo ano de cursinho. Só que no meu segundo ano de cursinho, meu pai falou: você tem 6 meses para passar numa faculdade. Se você não passar em nada, você vai ter que trabalhar em agosto. Daí lá vai a Marcele, né? Estudar igual uma condenada. Aí, quando deu foi junho de 2009, eu prestei 2 faculdades federais em Minas, né? A Federal de Uberlândia e a Federal do Triângulo Mineiro. As 2 faculdades eram novas, então as duas eu prestei para enfermagem e acabei passando nas duas, passei com uma classificação super boa. Só que daí eu não queria ir para Minas, porque assim, toda a questão financeira, né, todo o dinheiro que os meus pais iriam gastar me sustentando em Minas, eu falei: pai, por favor, paga mais 6 meses de cursinho e eu garanto para você que eu passo em São Paulo. Então aconteceu isso, né? Eu fiz mais 6 meses de cursinho e aí no final do ano eu prestei 7 faculdades. Eu acho que foram 5 ou 7 faculdades. Aí a USP e a Unifesp, as duas em São Paulo, capital, eu prestei para enfermagem. E aí o FSCar, o FTM, o UEL de Londrina, todas as federais, estaduais possíveis e imagináveis, eu prestava medicina. E aí chegou, né, em janeiro de 2010, eu tinha passado na USP e na Unifesp, então foi mais uma escolha assim que eu tive que decidir em qual faculdade que eu ia ficar. E eu fiz muito a pesquisa de entender quem estava fazendo enfermagem na USP, como que era o curso, quem estava fazendo enfermagem na Unifesp. E eu entendi muito que a maior diferença entre essas duas é que a USP ela tem uma vertente para enfermagem muito administrativa, enquanto a Unifesp ela é mais focada na assistência. E na época, assim, para mim era muito, muito nítido que eu queria estar com o paciente, que o meu negócio era lá fazer tudo perto do paciente, o cuidado do paciente. Então, eu optei por ir para a Unifesp. E na Unifesp, assim, eu tive uma série de questões que me fizeram ver e entender que, poxa, não é isso que eu quero para minha vida. E agora? Não me vejo como enfermeira, não me vejo como médica, não gosto da faculdade e não posso sair daqui. Então, eu fiquei, e agora, Deus, o que que eu faço? Assim, eu não tinha opção de sair, porque se eu saísse, eu ia ter que fazer qualquer outro curso de faculdade, eu não sabia o que eu queria mesmo, então não tinha muita opção. E assim, eram muitas discussões assim em casa. Eu chegava da faculdade, porque a faculdade era muito longe da minha casa. Então eu tinha que acordar às 5 horas da manhã para assistir aula das 8 às 6 da tarde de um negócio que eu não gostava. E ainda chegava em casa 8h30, 9 horas. Daí eu chegava, tinha dia que eu chorava, que eu falava: eu não sei o que eu tô fazendo da vida, eu não gosto da faculdade.
E foi assim, acho que o primeiro ano foi muito difícil, mas no segundo ano eu comecei a pensar, bom, eu tô aqui, eu preciso me manter aqui e preciso procurar coisas que me motivem a ficar aqui dentro. Então, lá na Unifesp, a gente tinha muito a possibilidade de se envolver em pesquisa científica, em ligas, né, que eram grupos de estudo e de estágio para diversas áreas diferentes. É, também o projeto de iniciação científica. Então, no segundo ano eu comecei, me inscrevi em liga de tudo quanto é coisa, era emergência, era ferida, era cirurgia plástica, era empresa de gestão hospitalar, eu estava em tudo, porque eu queria conhecer gente, queria entender de gente que estava trabalhando na enfermagem, mas não estava com o paciente. Então, tudo eu via como oportunidade. Então, tem muito isso, né? Às vezes a gente não está em um lugar que a gente gosta, mas a gente tem que estar atento para as possíveis oportunidades que podem surgir. Porque Ah, foi nessa de buscar e de, poxa, eu tô aqui, não tenho como sair daqui, que eu fui buscando novos caminhos. E na faculdade eu comecei uma iniciação científica em oncologia pediátrica, que era uma coisa assim que eu amava de paixão, no Instituto de Oncologia Pediátrica de São Paulo, o GRAAC. E assim, foi a minha maior motivação para continuar na faculdade mesmo, porque assim, eu gostava da minha pesquisa, eu gostava do GRAAC, então eu ficava motivada a ver as coisas acontecerem. No meu último ano de faculdade, eu fui estagiária de um grande hospital daqui de São Paulo, né? Porque no último ano a gente tinha aula em média das. A gente pegava plantão no hospital das 7, ficava até a 1, e aí eu tinha a tarde livre e eu dava plantão no Oswaldo Cruz, daqui de São Paulo, e tocava o meu projeto de iniciação científica. E daí, no último ano, o meu projeto foi aprovado em um congresso nos Estados Unidos, que foi, assim, uau! um marco, assim, na minha vida. Fiquei super feliz. Foi reconhecimento de todo um trabalho que eu fiz. Então, foi uma oportunidade incrível ir para lá, apresentar o meu projeto, conhecer outros enfermeiros e eu tive a oportunidade de ver muito enfermeiro que estava assim, mesmo trabalhando com oncologia, eles tinham um papel muito mais de pesquisa, de entender o que está acontecendo com o paciente, e era uma coisa que me chamava muito a atenção no GRAAC. O GRAAC, ele tem uma visão bem diferenciada da enfermagem, onde eles trabalham com enfermeiros especialistas. Então, eles têm enfermeiro especialista de transplante, enfermeiro especialista de tumor sólido, enfermeiro especialista de retinoblastoma, que são enfermeiros referências da instituição. Então, era uma instituição que, quando eu olhava, eu pensava, poxa, aqui dá para ter um plano de carreira, aqui tem a oportunidade de crescer, de você fazer muito mais do que só a assistência. E quando eu saí da faculdade, apareceram duas propostas para mim, né, de início, que era uma ser enfermeira do GRAAC, até porque eu já tinha toda a minha pesquisa lá, tinha passado no processo seletivo, e também de ser enfermeira do Oswaldo. Eu nunca escolho o que tá mais fácil, sempre dou um jeito de ir pro mais difícil. Aí eu pensei, poxa, no GRAAC já tô com a minha pesquisa encaminhada, minha professora queria que eu engatasse um mestrado. Eu falei, ai, quer saber? Tô com preguiça, tô cansada da minha pesquisa. As minhas professoras, elas pegavam muito no meu pé, assim. Então eu falei, ah, eu acho que eu vou dar um tempo e eu vou pro Oswaldo. Porque no Oswaldo também tem uma cultura muito de que as enfermeiras acabam assumindo outras posições dentro da instituição. Então, lá no Oswaldo, você é enfermeira do setor por 2, 3 anos, mas tem muita vaga interna. Você vê muito enfermeiro na educação continuada, na gestão da qualidade, CCIH, práticas assistenciais. Então, lá tem muita oportunidade para você migrar para outras áreas. Então, o que eu fiz? Saí da faculdade, me inscrevi em uma pós-graduação de gestão em qualidade em saúde, que era uma área que estava super crescendo no Brasil, né? Gestão de acreditações hospitalares, JCI, ONA, canadense. E eu falei, uma área que está crescendo, que depois eu posso desenvolver alguma coisa e ficar dentro do Oswaldo, né? Entrei no Oswaldo em fevereiro de 2014 e lá para abril, mais ou menos, de 2014, eu tava um dia sem fazer nada em casa, porque eu Hum, pegava plantão à tarde, digitei meu nome no Google, despretensiosamente, assim, o que aparece quando eu digito meu nome no Google?
E eu vi uma lista de classificados em medicina em 2010 na UFSCar. Eu tinha passado naquelas listas de espera que roda infinitamente e nunca Caramba! tinha nem visto. Então foi Que muito assim, eu sempre loucura! tive muita fé que Deus estava cuidando de mim, que eu não tinha feito medicina porque ele tinha um propósito. Mas eu tinha muita questão, poxa Deus, mas se eu sou inteligente, por que que eu não pude nem passar para ter o gostinho de falar que eu passei, né? E quando eu vi essa lista, foi muito resposta assim de tipo, olha, você passou, mas eu tinha outros planos para sua vida. Uau! Só um É, segundo, e Marcelo. Deixa eu tentar entender. Porque isso não tá lá no seu IGTV, não. Tu não, eu cortou, vou tá? gravar essa parte ainda. Ah, que louco! Então, depois de um período de tempo, você colocou o seu nome no Google e Sim. apareceu a sua aprovação numa lista de espera de uma determinada faculdade para o curso de medicina. Sim, depois Uau! de 4 anos. Depois de isso me faz assim ter uma completa e total certeza é que Deus ele tem um Sim, cuidado e um plano para cada um de sim, nós que assim não é sem precedente. Tem uma sim. passagem da Bíblia que na verdade o salmista diz que ele escreveu no livro da vida os nossos dias, ainda quando nenhum deles existia, ainda quando nós É. éramos uma substância informe. Então é muito louco porque por um bom período de tempo da minha vida eu tentei medicina de uma forma eloquente. E quando Uhum, foi agora, eu consegui base numa pontuação em 2016, mas era fora do estado do Rio de Janeiro e eu precisaria entrar como cota. E por ser uhum, casado, não mudaria meu padrão de vida, iria para outro estado. uhum. E quando foi agora, bem recente, eu recebi uma proposta de 50% de desconto num curso de faculdade de medicina que eu esperei a minha vida toda para poder cursar. Glória a Deus, glória a Deus. Só que eu tive uma mudança de mentalidade. Por eu ter tido uma mudança de mentalidade, eu compreendi que a medicina era um desejo meu, não um propósito que Deus escreveu. Então hoje eu Exatamente. estou fazendo, eu estou disponível para cumprir e viver 100% daquilo que Deus planejou. Eu criei, não patenteei, mas eu criei uma frase que é o seguinte: deixa eu trazer à memória. A maior frustração de um ser humano é ter sucesso naquilo que Deus não planejou. Então você poderia estar Exatamente. dentro da medicina, poderia estar fazendo um trilhão de coisas, mas aí tu ia ter sucesso naquilo que Deus não planejou para a sua vida. Para mim, É. assim, eu digo que é captar códigos, né? Você precisa captar código, que captar frequência do nível que a pessoa está operando. Então, acho que o maior código que eu já consegui pescar agora é que Deus ele tem um plano para cada um de nós. Às vezes a pessoa tenta 3, 4, 5 vezes um concurso e não consegue, e ela vive uma vida frustrada porque não conseguiu aquele concurso. Mas Deus está falando assim, filho, eu quero que você faça outra coisa, porque o teu sucesso está na outra coisa. Então, assim, É. cara, que massa. E E só a para gente vê constar aqui, assim, antes de né, você falar Deus rapidinho, Marcelo, direcionando, né? só um segundinho, galera. Todo mundo que quiser fazer perguntas, por favor, utilizem o interrogação, que a gente vai liberar pelo menos uns 10 minutos para ela estar respondendo todas as perguntas. Ainda tem coisas preciosíssimas, tá? E o link dessa live, essa live ela vai ficar salva, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, ok? E já vou pedir, quem é meu seguidor e não segue a Marcele, galera, vocês têm a obrigação de seguir quem produz conteúdo de qualidade. Tá? O que é produzir conteúdo de qualidade? As pessoas que te seguem, elas têm que te desafiar a mudar. Se quem você segue não está te desafiando a mudar, tem alguma coisa de errado. Então, ó, sigam lá a Marcele Bronzoni, pegam todas as informações, comecem a operar na mesma frequência que essa jovem menina está operando, tá? Marcele, fica mais à vontade, eu estou aqui, eu já ganhei a live já, né? Fica à vontade. É muito lindo, assim, né? Ver como Deus trabalha nas nossas vidas, porque Ele realmente, Ele direciona os nossos propósitos e à medida que a gente vai estando no centro da vontade dele, Ele mostra, né, aonde a gente Mostra. deve ir, por que que a gente errou no passado, né? O que que a gente Uau. vai fazer de novo. Então, Ele realmente direciona os nossos caminhos para coisas ainda maiores e melhores. Então, o que vocês vão ver, né, ao longo da minha história,
eu sei que nada teria acontecido. Hoje eu não estaria onde eu estou se eu tivesse feito medicina. Porque realmente ia ter sido um sonho meu, não ia ter sido um sonho de Deus para mim, né? Uau. Ah, com certeza, os médicos são super abençoados, tem pessoas que foram realmente escolhidas para estar lá. Mas não era o meu caso. E a gente tem que aprender a entender, né, os propósitos de Deus para nossa vida. Então, nessa pesquisa assim aleatória do Google, eu vi esse classificado assim, e daí eu fiquei, poxa, então eu era capaz de entrar. Então, Deus, minha vida tá nas suas mãos. Porque assim, ó, se era pra eu fazer enfermagem, se eu passei todos esses perrengues, é porque o Senhor tem alguma coisa muito boa pra minha vida. E aí aconteceu que eu tinha me dado 2 anos pra eu ficar na assistência lá no Osvaldo. E aí, em julho, mais ou menos, de 2014, lá no Osvaldo, eles utilizam o software de gestão hospitalar, o Tazi, que muitos de vocês que trabalham em hospital devem conhecer. É um software que cresceu no Brasil, né? Nasceu no Brasil, mas foi adquirido pela Philips em 2010, 2011. Acontece que em 2014 houve uma reunião assim, né, da empresa global e definiu que esse seria o software global de uso para a gestão hospitalar em outros países também. E aí, em julho, mais ou menos, eu tava lá, eu pegava o plantão às 13, eu fazia das 13 às 19 e 12 de final de semana. Cheguei no plantão, acho que era uma quarta, quinta-feira, e a minha chefe falou: Marcele, um pessoal da Philips está vindo aqui. Você pode recebê-los, por favor, e apresentar o Tazi, como que você usa a ferramenta, como que te ajuda? Gente, eu tinha vindo do SUS, né, do Hospital São Paulo, que era um hospital público, a gente fazia tudo em papel, pegava lá Nanda Nick Nock, estudando cada um para fazer diagnóstico de enfermagem. Chegava num hospital de grande porte, que é tudo no sistema, só clicar lá e já tá tudo pronto, para mim era o céu, né? Então, na hora que esses diretores vieram, eram várias pessoas de outros países e 2 diretoras brasileiras. A hora que eles vieram, ai, como que o Tazi te ajuda? Por que que você gosta do Tazi? Nossa, eu era só amores pela ferramenta, porque assim, me facilitava muito a vida, né? A gente sabe, eu tinha 13 pacientes, 3 técnicos e eu, poxa, você fazer as coisas dentro de uma ferramenta que te possibilita isso é muito mais fácil. E aí, tudo que eu falava, elas traduziam. E eu fiz curso de inglês, estudava muito sozinha, gostava muito. E eu falei: olha, se vocês quiserem, eu arranho um pouco no inglês, posso falar inglês. E fui lá na cara e na coragem fazer uma apresentação em inglês. E a menina, né, só arranhando no inglês. E nessas horas a gente vê, gente, que as oportunidades chegam e a gente tem que ser capaz de não só enxergar, mas de saber aproveitar as oportunidades. Uau. E aí, nessa apresentação que eu fiz, eles ficaram super satisfeitos. Uma delas tirou uma foto do meu crachá e passaram-se algumas semanas, me convidaram para trabalhar com eles. Lógico, fiz entrevista, né? Teve toda a questão da proposta e veio essa proposta de trabalho. Então, é mais uma vez que você vê, gente, estejam atentos às oportunidades e assim, façam as Uau. coisas com amor, sabe? Porque eu lembro até hoje, Wallace, era um plantão super corrido, eu tive óbito no plantão. E assim, os meus técnicos, eles eram muitos meus braços direito. E eu lembro que eles falaram: não, vai lá, a gente tá cuidando de tudo. A gente fazia o maior esquema lá para um ajudar o outro. E eu fiz aquela apresentação com amor. Gente, eu jamais na minha vida eu ia imaginar que de lá eu ia receber uma proposta de emprego para trabalhar em uma multinacional e depois eu ia morar no Oriente Médio. Nunca. Eu apresentei só porque, poxa, é meu trabalho, eu realmente gosto, realmente me ajuda, eu vou apresentar e vou dar o meu melhor. Então, é nesses momentos, às vezes, são coisas tão pequenas que podem, assim, mudar o curso da nossa história completamente. E a gente precisa estar atento a esses momentos. E aí eu fui para Philips. Só que, assim, o Tazi, ele é uma ferramenta que eu usava de 2 a 5 funções. Mas ele tem mais de 700.
E eu Uau. fui para ser responsável por apresentar os produtos para novos clientes. Então, assim, uma enfermeira assistencial que conhecia o prontuário hospitalar, tendo que falar de contabilidade, de auditoria, que tem que entender de banco de dados para mexer em software e atualização do sistema. Então, assim, foi muito, muito, muito perrengue no começo, assim. Por diversos momentos eu pensei em desistir, porque a empresa também era em Blumenau e eu estava em São Paulo, eu ficava muito tempo sozinha. Então eu estava acostumada com uma rotina de todo dia eu me arrumava e ia para o hospital. E aí mudou completamente, porque todo dia eu sentava no meu quarto e eu ficava trabalhando o dia inteiro e às vezes sem nem saber o que eu estava fazendo, porque era treinamento online, reunião remota. Pra gente que tá acostumado a lidar com pessoas o dia inteiro, é um choque muito grande. Então eu lembro que em diversos momentos eu pensei em desistir, pensei em voltar para o hospital, mas assim, sempre me mantive firme pensando, uma hora vai dar certo. E aí, em 2015, dia 11 de junho de 2015, nunca vou me esquecer, porque é um Uau. dado histórico, assim, na minha vida. O meu chefe pediu para eu fazer uma apresentação em inglês para um novo diretor que ia fazer parte da nossa unidade de negócio, né? E aí eu fiz a apresentação, conversei com esse diretor, falou, nossa, eu sou enfermeiro também, eu já estou trabalhando com software hospitalar há muito tempo e eu gostei muito do seu trabalho. Aí eu, ai, que legal, né? E a gente começou a conversar, assim, ele me adicionou na ferramenta lá, que é tipo um Skype, né, dentro da empresa. A gente conversava, ele perguntava como eu tava. E aí, em setembro desse ano, a gente teve que formar um time, estruturar um time de vendas internacional para conseguir os novos negócios na Europa, Oriente Médio e em outros países. E aí esse diretor, ele viu assim um potencial que ninguém na empresa via e nem eu mesma via. E ele falou: "Olha, eu quero a Marcele para fazer parte do meu time". E assim, a diretora falou: "Não, Marcele não tem capacidade nenhuma de apresentar nem em português, quem dirá em inglês, né?" Ele: "Não, eu gosto da Marcele, eu sei que uma hora ela vai dar conta do recado, ela vai fazer". E assim, ele depositou muita, Uau. muita confiança mesmo em mim. E assim, toda a confiança que ele tinha no meu trabalho, por mais que eu não enxergasse aquilo, você saber que alguém acredita em você realmente te impulsiona a continuar, né? Então, foi muito o que ele fez comigo. Uau. E foi, assim, muito bacana. Em janeiro de 2016, eu fiz a minha primeira apresentação internacional. Então, eu fui para a Noruega, fiz uma apresentação lá para mais de 200 pessoas. Foi muito incrível. Foi, assim, a primeira já começando. E aí depois vieram muitos outros países, né? A Alemanha, depois eu tive a oportunidade de frequentar muito o Oriente Médio, que era um dos nossos mercados. Então, fui para a Arábia Saudita, fui para Emirados Árabes, Uau. Bahrein, Kuwait, a rainha do Oriente lá. E aí chegou em 2018, eu tava viajando muito, assim, a rotina era muito puxada. E aí começaram a vir outros países, então Nova Zelândia, Austrália, Japão. E as reuniões começaram a ficar em horários muito difíceis aqui no Brasil. Então o que aconteceu foi que eu recebi a proposta para morar em Dubai, porque eu ia estar num fuso horário mais adequado para lidar com todos os mercados. E também para viajar, né? Tinha muito mais facilidade de viajar, porque eu passava 2 semanas, 3 semanas no mês viajando. Eu chegava em casa, trocava de mala e ia viajar de novo. Então foi uma Uau. fase, assim, eu digo que de 2016 até 2018 foi uma fase que eu amei muito meu trabalho, assim. Meu trabalho era a minha prioridade mesmo. Eu gostava muito do que eu fazia com muito amor, com muita motivação. Eu gostava muito das oportunidades e eu tava com muito pique, assim, com muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Então era assim, meu, voltava de uma viagem, deixava a mala, ia para outra, passava dias, né, sem ficar em casa, até que no ano passado eu ainda estava lá em Dubai, mas assim, eu comecei a não me sentir muito bem, até que eu descobri que eu estava com um quadro de ansiedade e depressão, né? Eu tive um burnout devido a todas as questões de trabalho.
E aí foi Caramba. muito difícil admitir para mim mesma que o trabalho que eu tanto amei não fazia mais sentido na minha vida. Porque assim, era como eu falava pra minha mãe, mãe, parece que é um divórcio, porque parece que eu me dei tanto e eu não quero mais, eu só não quero mais. E assim, era muito desesperador, porque eu me sentia que eu tava traindo a empresa, de não querer mais ficar lá. Então foi todo um processo assim que eu tive que aprender o que estava acontecendo comigo e também redescobrir quem eu era em Deus, né? Porque tinha muito a questão da diretoria virar e Oh. falar Marcele, você é a nossa próxima diretora. Nossa, você não imagina as oportunidades que eu tenho para você. E daí de começar a pensar, poxa, mas o que que Deus tem para mim? O que que eu quero como Marcele? Porque quando você vai na pilha do que os outros têm para você, você acha que aquilo é sua Você vai. obrigação. E aí você Caramba, que volta e top. aí você tem que perguntar, né, Deus, o que que é? E às vezes você. Porque chegou num ponto que eu tava num lugar tão alto que eu olhava assim, eu pensava, então minha vida acabou, então depois de Dubai já não tem mais nada, né? Depois desse cargo de gerência, então não vai ter mais nada se eu não tô feliz. E aí foi muito um trabalho assim espiritual, psicológico, de entender quem eu era em Deus, né? O que que Deus tinha mais para mim, quais os próximos planos, quais os próximos projetos e de ter a decisão, né? De, poxa, a minha saúde está em jogo, para mim esse emprego não vale mais a pena. E aí, no começo do ano eu pedi demissão, né? Fiquei até o final de março. Voltei para o Brasil e o plano era tirar um tempo sabático, entender o que eu queria, porque eu não queria trabalhar em outra empresa. Só que eu também não sabia como que fazer o que que eu posso trabalhar, o que que eu vou fazer. E a mentoria era uma questão que eu tinha muita vontade, né, de compartilhar a minha história, de compartilhar as coisas que eu aprendi com outras pessoas e desenhar outras histórias, né? Porque não é só porque a minha trajetória foi assim que a sua trajetória também vai ser, né? Deus é criativo o suficiente para escrever uma história incrível na vida de cada pessoa. Eu sempre falo Uau. isso. Então, tem diversas outras vertentes, né? Tanto da saúde quanto da enfermagem, que a gente pode seguir. Seja no mundo corporativo, seja empreendendo, seja dentro do hospital. Tem tanta área dentro do hospital que precisam de enfermeiras trabalhando, né? Então, eu quis trazer muito isso para a mentoria e trabalhar muito com plano de carreira, fazer planejamento, definir metas e não ter a mentalidade de preciso ter um emprego ou preciso sobreviver em um emprego, né? Deus tem muito mais para gente, né? Vamos fazer planos, vamos pensar mais alto, gente. Vamos buscar coisas que Uau, realmente façam o cara. nosso coração bater mais forte. Então, Marcele, essa é a minha história. é aí que nasce exatamente a mentalidade de que você não precisa se tornar escravo de um sistema. Porque quando a gente Sim, pensa de você se tornar escravo de um sistema, eu ainda tomo cuidado porque eu tenho um público que eu estou trabalhando a mentalidade desse público para eles compreenderem que às vezes o ser concursado não era o patamar que talvez Deus tem para a sua vida. E te ver praticamente renegando um cargo de CEO de uma empresa multinacional, né? E tipo uhum. assim, ter tido toda a opção. Então, Deus te permitiu você ter uma bagagem upgrade, de estar em países top, onde eu imagino que se eu perguntar aqui na live quem tem a vontade de passar pelos países do Oriente Médio, tá aqui, tá ali, cara, todo mundo. Então você esteve lá para trazer uma bagagem para você compreender e modelar a Sim. frequência de que é possível fazer com que as pessoas tenham uma mentalidade de meta, é possível fazer uma mentalidade de sucesso em cada um. Na verdade, é você ativar a identidade para clarificar o propósito da pessoa e ela não Sim. perder tempo em ficar batendo a cabeça. Por exemplo, eu tô com 34 anos de idade hoje. Eu entrei para a área da saúde com 15 anos de idade. Cara, eu Uhum. bati tanta cabeça. Eu bati tanta cabeça que se eu tivesse tido um mentor para poder falar Sim. assim, eu fui por ali, errei. Então, o que eu quero mostrar para você é que você pode ativar a sua identidade para viver um propósito. Deus já escreveu a tua história.
É só eu quero abrir Uhum. teu olho. Na verdade, o mentor ele fala assim: eu quero abrir teu olho para você conquistar o sucesso. E quando eu É. vi que quando nasceu uma empreendedora, uma mentora, cara, e a suavidade que você passa a sua história, isso é um dom, tá? É um dom que, tipo assim, cara, é uma Obrigada. menina de 30 anos que viveu loucuras, que, cara, é Blumenau, é não sei mais o quê, e só tem 30 anos de idade, né? Então Deus te permitiu viver tudo isso para que você pudesse ter uma bagagem eloquente para ofertar na vida dos seus mentoriados, né? É que as pessoas olhem para ti e falam assim, não, se ela foi por ali, não foi tão legal, não adianta eu tentar esse caminho. Antes de entrar nessa live, eu participo de um mastermind a nível Brasil, que Uhum. cada um conta as suas histórias, né? E foi tão legal que assim, o grupo tem pessoas de alto poder escalão, né, de poder aquisitivo. E ali eles vão ensinando, ó, se você quer chegar aqui, né, eu já estou aqui. Então você não precisa ir por aquele outro caminho. Vá por esse caminho, porque por esse caminho vai ser mais fácil. Eu fui por ali e errei. E você trazer essa coisa pra gente hoje, nossa, isso é Sim. lindo demais. Pode ficar à vontade, que tem muita história. Deixa eu já deixar o convite em aberto. Se caso a gente não concluir nessas 1 hora, já fica já um próximo convite para parte 2, porque eu sei que tem muita coisa boa ainda para você falar para gente, tá? Então fica à É, vontade, continue com as suas histórias. assim, da história em geral, essa que é a história em geral. Agora eu tô tentando ver o que que vai dar o mundo dos negócios e empreender e realmente esperar em Deus, porque não adianta a gente dar murro em ponta de faca, né? Se uma coisa não dá certo, é porque Deus não tem aquilo para você, então vamos procurar outra coisa. Então eu comecei muito despretensiosamente a questão da mentoria e passou 1, 2 meses, e assim, agora eu tô com alunas e tá crescendo, eu tô com novas ideias. Então, isso é realmente o que eu tô buscando para esse ano. Vamos ver como vai ser. Mas eu acho que a gente pode abrir para perguntas. Eu não sei, o que que você acha? Ótimo, galera. Façam perguntas no interrogação, por favor. E quando que você percebeu que nasceu a Marcele empreendedora? E conta um pouco mais sobre assim a sua mentoria, tá? Porque Ah, sim. eu te ouvi falando, eu achei muito top. E qual é o objetivo principal da sua mentoria? E, por favor, larguem pergunta no interrogação para ela poder responder que assim ela conseguiu resumir a história dela. A gente ainda tem tempo ainda. Eu acho que eu li 2 livros, eu gosto muito de ler. Então, eu li 2 livros que eles me fizeram muito mudar a minha mentalidade com relação à carreira, estabilidade, plano de carreira e tudo mais, que foi o Pai Rico, Pai Pobre e o Trabalhe 4 horas Mudou. por semana. Esse eu Quando eu não li, li vou o Pai anotar. Rico, Pai Pobre, eu Eu fiquei, surtei com esse poxa, mas livro. olha, vocês tomem cuidado quando vocês lerem esse livro, porque Não, eu depois que entrei em você lê é choque. meio difícil. Eu Porque entrei em ele, choque. Eu ele falei, te eu dá perdi muito muito a tempo. noção de que você Pô, trabalha para os outros. E a gente fica, poxa, eu tenho estabilidade, eu tenho um emprego bom, eu sou concursado, mas até que ponto essa estabilidade é real, né? Nenhuma empresa vai ser estável o suficiente para ser uma estabilidade real, uma garantia, porque você é um funcionário. Se a empresa não precisa mais de você, eles vão te demitir em algum momento. E aí o Pai Rico, Pai Pobre traz muito essa questão do empreendedor, de porra. você fazer o seu próprio negócio, de você fazer a sua reserva financeira, né, para ter o seu dinheiro trabalhando para você, que também é muito legal. Agora, o trabalho 4 horas por semana é mais legal ainda, porque ele te dá dicas práticas de como você pode fazer isso. Então, ele fala Uau! muito da questão de ser nômade digital, de você trabalhar em qualquer lugar. Para que você precisa ocupar um espaço físico, né? Pagar um espaço físico, se você pode fazer tudo pelo seu celular. A questão de você, o Que seu valor. louco, Então, cara. qual é o preço da sua hora na empresa que você trabalha? Poxa, tudo que você estudou, tudo que você fez, todo o seu conhecimento, esse valor a hora, ele realmente reflete tudo que você é?
Então aí quando você vai colocar no papel o seu valor hora, você fala, não, não é assim. E aí ele dá Uau! várias Que formas, assim, é louco! bem bacana. Leiam esse livro também, que foram dois livros que me ajudaram muito a pensar, poxa, eu sou melhor do que eu imagino. E, bom, se a empresa não quer me dar outra oportunidade em algum outro lugar que eu procuro, então eu vou fazer o meu próprio negócio. Então foi isso que eu pensei. Quer responder a pergunta ou a Tem uma gente responde perguntinha aí, depois? Marcelo. É, Mas antes de se responder, deixa eu só falar. Quando eu li Pai Rico, Pai Pobre, eu fiquei assim, eu falei, gente, eu perdi todos esses anos. É porque a nossa mentalidade, o nosso mindset fixo, na verdade, a escola e a faculdade, eles te educam para você ser empregado e não empregador. sim, E a minha esposa leu, ela tá até aqui na infelizmente. live também agora comigo. Tipo assim, quando ela leu, ela falou, eu li, e em consequência, ela falou assim: eu Uhum. nunca mais quero estar na corrida dos ratos. Esse ciclo Exatamente, é vicioso da corrida dos isso. ratos. Ai, E cara, assim, uau, que a live gente se maravilhosa. Fica à mata a vida vontade. inteira por Se isso. mata, E aí se você fica, mata, gente, mas qual o se mata. propósito? E tipo, e as outras coisas? O mundo é tão grande, tem E- tanta coisa pra gente fazer. Cadê as outras coisas, né? Eu acho que o nosso sistema educacional, ele tá muito antigo, né? E isso não é só no Brasil, em todos os lugares, Muito. na maioria dos lugares, tá muito antigo, muita coisa mudou. Eu realmente acredito que daqui a uns anos vai ser muito difícil o pessoal investir em faculdade. Exatamente. Marcele, responde aí pra mim, por favor. Quando as suas frustrações demorou muito para você se recuperar e voltar? Olha, eu comecei a perceber que eu não estava bem em maio do ano passado. Então, eu já fazia terapia, né? Quando eu mudei para Dubai, eu comecei a fazer terapia, porque foi uma mudança muito brusca, assim, né? E eu ficava muito sozinha, né? Fui solteira. E aí, em maio do ano passado, eu percebi que eu não estava bem. Mas a terapia me ajudou muito. Só que assim, eu comecei a ficar muito frustrada com coisas que aconteciam dentro da empresa e eu não estava conseguindo processar aquilo de maneira saudável, digamos assim. Então eu lembro que chegou no momento que eu falei, poxa, eu tô em Dubai, eu vou viajar. E aí eu começava a viajar, eu viajei assim, de maio até agosto, setembro, eu viajei igual louca. Tudo que era oportunidade, eu viajava para esconder as minhas frustrações. Era como se eu estivesse varrendo a sujeira para baixo do tapete, né? E aí eu lembro que eu peguei um tempo, vim para o Brasil em outubro e eu tava muito mal, gente. Eu tava muito mal mesmo, assim. Eu tinha crise de ansiedade, eu tinha crise de choro no escritório, não conseguia ficar o expediente inteiro sem ir pro banheiro chorar, assim, compulsivamente, não conseguia explicar porque que eu tava chorando. E aí eu decidi vir pro Brasil, passar uns dias aqui. E como eu ficava sozinha em Dubai, eu não conseguia entender exatamente o que estava acontecendo comigo. Porque quando você não tá bem, aquele ciclo, né, de você chorar, de você ficar irritada, de você ficar angustiada, fica normal para você, especialmente se você tá sozinha. Então, quando eu vim pro Brasil, que eu fico na casa da minha mãe, né, mas vejo muito meu pai, os meus pais me olharam assim, eles falaram: "Você não tá bem, não dá para você voltar para Dubai desse jeito". Eu tive acho que umas 3 crises de ansiedade aqui, de chorar e não conseguir levantar, de sentir muita dor no peito. E aí a gente decidiu que eu iria procurar uma psiquiatra. Isso em outubro do ano passado. E aí a psiquiatra também, uma bênção assim na minha vida, porque eu tinha muito preconceito de admitir que eu precisei ir numa psiquiatra. Ela falou: "Olha, Marcele, se você falasse para mim hoje que você não precisa voltar para Dubai, que você não precisa voltar para o seu emprego, eu não iria te medicar. Mas eu sei que você precisa voltar, você tem compromissos lá, você tem toda uma questão de vida lá, né? Mas você pensa bem o que você vai fazer da sua vida". E assim, depois dessa consulta, eu decidi que eu ia pedir demissão. Porque eu falei,
Por mais que eu ame a empresa, por mais que eu ame as oportunidades que eu tive, por mais que eu ame a minha vida em Dubai, nada paga o preço de você ter sanidade, saúde mental. E aí foi nisso que eu decidi, não, nada disso faz sentido se eu não tô bem emocionalmente. E assim, eu tinha muito medo de como iria ser depois que eu pedisse demissão. E assim, gente, desde o meu último dia de trabalho, assim, eu me sinto muito bem, eu me sinto muito leve, eu me sinto muito feliz. Eu não sinto que eu fiz a escolha errada. Uau! É, é claro, gente, salário na conta, todo mundo gosta de ter salário na conta. É lógico que eu também sinto falta do meu salário, mas quando eu coloco na balança o preço que eu pagava, eu falo, nossa, nada compra a vida que eu tenho hoje, as oportunidades que eu tô criando para mim mesma hoje, né? Que é a questão de ter o programa de mentoria, desenvolver outras pessoas, né? Ajudar outras pessoas a desenvolverem a carreira delas, trabalhar de casa, trabalhar nos horários que eu estabeleci, trabalhar com pessoas que eu vejo que elas querem fazer aquilo, né? Que elas querem se desenvolver, que elas estão com garra para aquilo. Então, fazer algo que eu acredito no momento, que agora é realmente o que eu estava buscando. Então, por isso que eu me vejo satisfeita. Com relação a todo o meu tratamento psiquiátrico, agora eu já estou na fase de desmame do medicamento, porque realmente o meu problema foi muito pontual relacionado a um burnout causado pelo trabalho. Então, essa é mais ou menos a história. Marcele, o público-alvo para sua mentoria é específico para a saúde ou é aberto? E Olha, como que se faz se alguém tiver interesse em se inscrever? sim, 2 pontos. Eu comecei só para enfermeiros e estudantes de enfermagem, mas essa semana algumas pessoas já me pediram para abrir para outros profissionais. Então eu vou fazer assim: as primeiras 10 pessoas que se inscreverem, que não forem da área da saúde, eu vou fazer gratuito, para também entender se eu vou conseguir dar conta. E aí a gente faz um programa voltado para outras áreas também. Mas o foco inicial era só profissionais da Uau! saúde. E ainda tenho vagas para o mês de Uau! junho, pode se inscrever até sexta-feira. Só entrar no meu perfil, me mandar um direct ou me mandar um e-mail e aí a gente conversa. Uau, que massa! Galera, deixa eu passar para vocês. Nossa, é uma das melhores lives assim que eu fiz, né? Todas são Ai, que tops, bom! mas assim, você trazer coisas assim tão profundas a ponto de mudar a mentalidade da galera é muito, muito legal. É desconstruir paradigma, a gente sabe que é o que é mais difícil hoje na atualidade. Mas a gente colocar, construir um tijolinho para desconstruir um paradigma na cabeça de alguém é muito proveitoso. Galera, esse IGTV, essa live vai ficar salva no IGTV, ok? E o link dela eu consigo colocar ela no YouTube. Eu vou também disponibilizar para a Marcele, se caso ela quiser colocar no YouTube dela, se ela tiver um canal. Então, por Sim, favor, sigam o perfil da Marcele e aproveitem tudo que ela postar, vá nas lives dela, porque você está seguindo uma pessoa com conteúdo. Tá? Algumas pessoas podem até se perguntar, Wallace, você está parando de seguir muitas pessoas. Sim, eu quero abrir o meu Instagram e olhar, tipo assim, cada postagem ser um conteúdo proveitoso que vai somar para minha realidade de vida. Ok? com Eu tenho um certeza. minutinho, eu vou pedir para a galera, vou desativar os comentários, pedir para a galera fazer um print aí, por favor, e nos Me colocar lá arrumar nas redes aqui pro sociais. print, gente. Marca a Marcele Bronzoni, me marquem também, por favor, tá? Um, dois, três e. Não é o do Michael, não. Ok, deixa eu tirar um aqui também, dá um sorrisão aí. Marcele, obrigado por você ser em nossas vidas. Muito Dê a última dica obrigada, aí pra galera, Wallace. fica à vontade. É, gente, eu acho que a questão é sempre você tentar se conhecer ao máximo possível. Então, consumir conteúdo, como o Wallace falou, consumir conteúdo que te faça crescer e que te traga autoconhecimento para você entender quem você é, quem é a sua identidade
E você, a partir disso, você tem um direcionamento do que você quer para sua vida. E aí, quem precisar de ajuda, me segue lá no Instagram, me manda direct, e aí a gente pode encaminhar essa mentoria aí. Uau! Obrigado, 7 Wallace, muito segundos. obrigada pela oportunidade, foi Eu que incrível. agradeço. Deus te abençoe e te guarde, tá? E Deus que te todos abençoe. os